Esse minerador sumiu por 3 horas e disse viver 4 dias em outro mundo. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos contar um dos relatos mais impressionantes e desconcertantes já registrados no Chile. Uma história que coloca em xeque tudo o que acreditamos saber sobre espaço, tempo e a própria realidade. Este é o caso de José Miguel, um minerador chileno que, em 1937, desapareceu por apenas 3 horas dentro de uma mina de cobre. No entanto, ao ser resgatado, ele fez uma declaração que até hoje desafia a lógica. José afirma ter vivido 4 dias completos em um lugar que simplesmente não deveria existir, uma realidade paralela, habitada por seres misteriosos e marcada por um ciclo de tempo que foge completamente das leis conhecidas pela ciência. Tudo começou na região de Chuquicamata, localizada no árido norte do Chile, uma das maiores e mais importantes áreas de mineração do mundo naquela época. José Miguel, um homem de 47 anos, era conhecido não apenas por sua força de trabalho, mas também por sua integridade, dedicação e profundo conhecimento das complexas galerias subterrâneas. A rotina daquele homem era pautada pela disciplina e pela responsabilidade. Ele saía de casa antes do amanhecer, enfrentava jornadas exaustivas nas profundezas da terra e só retornava para casa ao anoitecer, levando consigo não apenas o cansaço físico, mas também a satisfação de garantir o sustento de sua família. Naquele ano específico, uma condição climática extremamente rara chamou a atenção de todos. Chuvas intensas caíram sobre o deserto do Atacama, uma região normalmente conhecida por ser uma das mais áridas do planeta. Esse fenômeno incomum não impediu, no entanto, que os trabalhos na mina continuassem. Na verdade, a presença de representantes do governo chileno e de empresários estrangeiros interessados na expansão das operações tornava impossível qualquer paralisação. Por conta de sua vasta experiência, José foi designado para liderar uma equipe responsável por avaliar a segurança e a viabilidade da ampliação de alguns túneis. Na manhã do fatídico dia, José se posicionou à frente de um pequeno grupo, que incluía engenheiros, investidores e colegas de trabalho. Empunhando sua lanterna, ele avançava pelos corredores escuros, explicando detalhes técnicos e históricos da mina. Tudo parecia transcorrer normalmente, até que um som profundo, semelhante a um trovão vindo das entranhas da terra, fez o chão tremer violentamente. Antes que pudessem reagir, pedaços de rocha começaram a despencar do teto, formando uma densa nuvem de poeira que rapidamente cobriu todo o ambiente. O pânico se instalou imediatamente. Homens corriam em todas as direções, gritando e tentando encontrar uma saída segura. O som das pedras caindo se misturava aos gritos desesperados, criando uma sinfonia de caos e medo. Quando finalmente o pó começou a baixar e a situação aparentava ter se estabilizado, perceberam que José Miguel não estava entre eles. Ele havia desaparecido, preso do outro lado do desabamento, isolado e sem qualquer meio de comunicação. A apreensão tomou conta de todos, e uma operação de resgate foi iniciada com urgência. Os trabalhadores formaram rapidamente equipes, revezando-se no uso de pás, picaretas e ferramentas improvisadas. O clima no interior da mina era de tensão absoluta, com todos conscientes de que, em situações como essa, cada segundo contava. Enquanto escavavam, podiam ouvir o som das próprias respirações, pesadas e aceleradas, misturadas ao eco metálico dos golpes nas rochas. A esperança era a única coisa que os mantinha firmes, apesar do medo constante de um novo desmoronamento. Após 3 horas que pareceram uma eternidade, um dos mineiros gritou, chamando os outros com urgência. Haviam encontrado uma abertura que não constava em nenhum dos mapas conhecidos da mina. Aquele espaço, curiosamente, não parecia ter sido formado pelo desabamento, mas sim como se tivesse sido escavado de forma deliberada e precisa. No fundo dessa cavidade, deitado no chão, inconsciente, mas ainda respirando, estava José Miguel. O que imediatamente chamou a atenção de todos não foi apenas o fato de José estar vivo, mas sim as condições em que ele se encontrava.
Seu corpo estava extremamente desidratado, sua pele ressecada, os lábios rachados e as roupas sujas e desgastadas, como se ele tivesse passado dias sob sol forte e ventos cortantes. Uma condição física absolutamente incompatível com apenas 3 horas de isolamento dentro da mina. A perplexidade tomou conta de todos os presentes. Sem perder tempo, os colegas o retiraram dali e o levaram imediatamente ao hospital da cidade. Durante todo o trajeto, José não recobrou a consciência, mas seu corpo tremia, como se estivesse com febre ou em estado de choque. Ao chegarem, os médicos que o atenderam ficaram igualmente intrigados. Do ponto de vista clínico, seu estado se assemelhava ao de alguém que havia enfrentado vários dias de exposição severa, fome e sede extrema. Por quase 18 horas, José permaneceu desacordado, monitorado por enfermeiras e médicos que tentavam estabilizá-lo. Quando finalmente despertou, seu despertar foi tudo, menos tranquilo. Abriu os olhos de forma abrupta, respirando de maneira ofegante, e num movimento brusco, tentou se sentar, olhando em volta com uma expressão de absoluto terror. Suas primeiras palavras foram carregadas de desespero. "Onde eu estou? Eu consegui sair?" Uma das enfermeiras tentou acalmá-lo, explicando com voz suave que ele estava seguro no hospital e que tudo não passara de um acidente na mina. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos os presentes ainda mais desconcertados. Com lágrimas nos olhos, José rebateu quase gritando: 3 horas? Não! Não! Eu estive lá por 4 dias. 4 dias inteiros. Sua expressão era de quem falava uma verdade inquestionável, não um delírio qualquer. Os médicos tentaram, inicialmente, atribuir suas palavras aos efeitos do trauma, da falta de oxigênio e do estresse extremo. No entanto, conforme as horas passavam, ficava cada vez mais claro que José acreditava, de forma absolutamente convicta, que aquilo que viveu era real. Aos poucos, enquanto recuperava as forças, começou a relatar o que, segundo ele, havia acontecido naquele tempo que, para os outros, foram apenas 3 horas. José contou que no exato momento em que o desabamento ocorreu, sentiu uma espécie de puxão em seu corpo. Era como se uma força invisível o estivesse sugando para algum lugar. Em seguida, experimentou uma sensação de flutuação, acompanhada de uma dor de cabeça lancinante e de uma escuridão total que parecia não ter fim. Quando abriu os olhos, percebeu imediatamente que não estava mais na mina. O chão rochoso havia desaparecido. Em seu lugar, havia um gramado incrivelmente verde, tão vibrante que parecia emitir sua própria luz. Acima de si, não havia mais o teto escuro da mina, mas um céu azul de uma tonalidade tão intensa que beirava o surreal. O ar tinha um cheiro diferente, fresco, adocicado, e uma brisa leve soprava constantemente, trazendo consigo sons distantes de aves e de folhas balançando. Ao se levantar, José percebeu que estava em meio a uma floresta colossal. Árvores de proporções inimagináveis cercavam-no por todos os lados. Seus troncos eram tão largos que pareciam construções de pedra, e as copas tão altas que pareciam tocar o céu. Por entre as folhas, pequenos feixes de luz solar criavam desenhos dourados no solo. Animais que ele jamais tinha visto desfilavam calmamente. Aves de plumagem metálica, mamíferos dourados do tamanho de cães e insetos gigantes com asas transparentes e iridescentes. Confuso, tentou se orientar. Seu primeiro pensamento foi que havia morrido, e aquilo talvez fosse o que alguns chamariam de vida após a morte. Gritou por ajuda, na esperança de que alguém ouvisse, mas nenhuma resposta veio. Apenas o som do próprio eco, que parecia ser engolido pela imensidão daquele lugar. E foi então que algo absolutamente impossível aconteceu. O sol, que até então brilhava forte e constante, começou a se mover de forma abrupta e antinatural, descendo rapidamente no horizonte. Em questão de segundos, o dia se transformou em noite. Uma escuridão densa e total tomou conta de tudo, acompanhada de um silêncio absoluto, apenas quebrado por sons distantes e ameaçadores vindos das profundezas da floresta.
No meio daquela escuridão sufocante, José permaneceu imóvel, com o corpo encolhido e os olhos tentando se acostumar à ausência total de luz. O silêncio era tão denso que parecia pressionar seus próprios pensamentos. De repente, sons distantes começaram a se intensificar. Passos lentos, arrastados, acompanhados de ruídos metálicos e sussurros que pareciam vir de todos os lados. Uma sensação de frio sobrenatural percorreu seu corpo, enquanto ele percebia que não estava mais sozinho naquela floresta. Com o coração disparado, tentou buscar algum abrigo. Encontrou uma formação de pedras próximas a uma árvore gigantesca e se escondeu ali, tentando controlar sua respiração. Pela fresta entre as rochas, viu figuras movendo-se lentamente. Eram sombras altas, extremamente magras, envoltas em um tipo de tecido negro que parecia absorver qualquer traço de luz. Não tinham rosto, apenas cavidades profundas onde deveriam estar os olhos. Essas entidades deslizavam pelo terreno, parando ocasionalmente como se estivessem farejando o ar em busca de algo. As horas naquela noite anormal pareciam se estender indefinidamente. Sempre que José pensava que não poderia mais suportar, o ambiente mudava. Subitamente, como se alguém tivesse acionado um interruptor invisível, a luz voltou. O sol surgiu de maneira tão abrupta quanto havia desaparecido, iluminando novamente toda aquela paisagem surreal. Os sons ameaçadores cessaram instantaneamente, e a floresta retomou seu ciclo de vida, com os animais reaparecendo e a brisa voltando a soprar. Com a luz do dia, José reuniu toda a coragem que ainda lhe restava e começou a caminhar, decidido a encontrar algum sinal de civilização, ou pelo menos entender onde estava. Após algum tempo vagando, avistou ao longe um pequeno vilarejo. Aproximou-se com cautela, observando que as construções eram feitas de uma madeira clara e brilhante, com telhados cobertos de plantas e flores que exalavam um perfume adocicado. No centro, um riacho de águas cristalinas cortava o povoado, refletindo o céu absurdamente azul. Os habitantes daquele lugar pareciam humanos, mas apresentavam características que os tornavam inconfundivelmente diferentes. Seus olhos tinham cores que desafiavam qualquer explicação. Tons vibrantes de violeta, laranja, verde esmeralda e turquesa que pareciam brilhar sob a luz do sol. Eles observavam José com um misto de curiosidade e desconfiança. A tentativa de comunicação se mostrou inútil. Nenhuma palavra fazia sentido para eles, e José, cada vez mais ansioso, tentava gesticular, apontar, fazer-se entender de qualquer maneira. De repente, uma mudança brusca interrompeu aquele breve contato. Todos os moradores pararam suas atividades, olharam para o céu e, em completo pânico, começaram a correr para dentro de suas casas, trancando portas e janelas com extrema urgência. José, sem compreender o que estava acontecendo, observou novamente o sol começando a se pôr em velocidade anormal. A escuridão tomou conta do vilarejo. E mais uma vez, aquele silêncio absoluto foi quebrado apenas por ruídos distantes, que pareciam anunciar que as mesmas criaturas da floresta estavam prestes a se aproximar. Buscando desesperadamente um abrigo, José encontrou um celeiro parcialmente aberto e se escondeu em seu interior. Pelas frestas das tábuas, assistia à escuridão engolir cada detalhe do vilarejo. Durante aquelas horas, não havia qualquer som de vida. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum movimento. Era como se o próprio tempo tivesse sido paralisado. Ele apertava as mãos contra os joelhos, respirando com dificuldade, sentindo o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Assim que o sol reapareceu no céu, tão rápido quanto havia sumido, os moradores saíram de suas casas como se aquele episódio fosse parte de uma rotina já conhecida. Pareciam aliviados, mas ao mesmo tempo conformados com aquele ciclo aterrorizante. Nesse momento, um homem de aparência claramente diferente dos outros se aproximou de José. Tinha pele morena, cabelos grisalhos e uma longa barba. Para a surpresa de José, ele falava português e conseguia se comunicar parcialmente em espanhol. Seu nome era Antônio,
um explorador brasileiro que relatou ter chegado ali em 1894, após se perder durante uma expedição na Amazônia. Antônio explicou que aquele lugar era chamado pelos nativos de Glamórios, uma dimensão paralela onde as leis do tempo e do espaço funcionavam de maneira completamente diferente. O ciclo de dias e noites durava apenas 2 horas cada, e durante as noites surgiam entidades conhecidas como sombras famintas, seres que se alimentavam da essência vital dos seres vivos. Antônio revelou que estava preso ali há mais de 40 anos, sem nunca ter encontrado uma forma de voltar ao nosso mundo. Determinando que não poderia aceitar aquele destino, José decidiu que arriscaria tudo para escapar. Na noite do 4º dia, enquanto Antônio tentava convencê-lo do perigo, ele correu floresta adentro, desafiando a própria lógica daquele lugar. Gritou, chamando pelas sombras, acreditando que, se elas eram capazes de atravessar dimensões, talvez pudesse usar isso a seu favor. Uma dessas criaturas respondeu ao chamado. Alta, esquelética, envolta em escuridão absoluta, ela se aproximou lentamente e, com um dedo longo e frio, tocou a testa de José. A dor foi imediata e insuportável. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada do corpo. Seu campo de visão escureceu, os sons desapareceram e tudo começou a girar. Quando abriu os olhos novamente, estava no hospital, cercado por médicos e enfermeiras. Tinha retornado. Mas, segundo suas próprias palavras, uma parte dele jamais voltaria por completo. Aquela experiência foi um trauma tão profundo que marcou José para sempre. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Seu olhar carregava um vazio inexplicável e, até o fim da vida, evitava falar sobre o ocorrido, como se as memórias daquele outro mundo ainda estivessem vivas dentro dele, assombrando-o a cada amanhecer e a cada pôr do sol.